Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral, e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a educação, a condição do saber humano, a condição do aprender, né? E essa situação toda que a gente vive nessa modernidade líquida, que é as novas descobertas que atrapalham o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da criança, que é o bullying. Aprender não é uma coisa fácil, saber não é uma coisa simples, pensar o saber também não é uma coisa simples. Então a gente precisa tratar isso com muito carinho, com muito amor, com muita ternura e entender que criar o ser humano através da filosofia do saber é trazer ela para um mundo mais humano, mais social e mais carinhoso. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Cultura Geral. Tenho que agradecer aqui a Renata Couto, que está aqui nos bastidores nos assistindo, né? Ela que fez essa ponte para a gente poder ter aqui como patrocinador o Instituto Santa Terezinha. E é um prazer receber aqui meus convidados, né, doutora Sandra. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada. E eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto, né, doutora? Com certeza, suma importância. Doutor Bruno, um prazer ter aqui no programa. Né? Vai voltar mais vezes, né? Espero que sim. O Instituto Santa Terezinha agora em novas mãos, né? Eu acho que com essa possibilidade da gente poder criar esse novo entendimento de proximidade com a comunidade é a melhor coisa que pode acontecer para a sociedade. Né? O seu programa pode ajudar muito nessa aproximação. Né? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, viu? Deixa eu começar com a doutora Sandra. Doutora Sandra, qual é a importância que a gente tem que dar para a condição do saber e para a condição do ser humano, da criança, introjetar na criança essa possibilidade de abrir a sua cabeça para o conhecimento? Uhum. Bom, é uma pergunta realmente fundamental, né, para a gente iniciar essa discussão. Uhum. Porque todo o processo começa realmente com o estímulo a aprender. Então a gente aprende desde o momento que a gente nasce. Se for pensar anteriormente, a gente aprende até internamente, né, na parte ainda intrauterina. Mas o aprendizado, ele começa exatamente pela motivação, pelo estímulo e pelo acompanhamento. A pessoa, na realidade, ela precisa de um espaço adequado para aprender. Ela precisa dos estímulos que vão fazer com que ela perceba o mundo de uma forma, né, através dos 5 sentidos, e que ela integre isso a uma realidade. Existe uma grande diferença entre entender e compreender, e aprender. Então, quando a gente procura, né, ensinar no primeiro momento, geralmente a gente checa se a pessoa, se a criança entendeu o que a gente está querendo dizer para ela. Que é um período, é uma fase onde ela realmente vai perceber a realidade com uma forma cognitiva diferenciada. Mas o aprendizado envolve muito mais. Envolve realmente uma fixação. Toda fixação envolve emoção, porque as memórias, elas estão ligadas também à emoção. Então a gente fixa aquilo que a memória, né, relacionou com uma emoção. Então o processo não é tão simples, né? Passa por várias etapas e é muito enriquecedor. Doutor Bruno, o bullying hoje nessa sociedade pós-moderna, né, que a gente está vivendo, de poucos espaços, né, de família, de convivência pessoal, ele ficou muito evidente, né, nas relações humanas. Então, em outros momentos da vida social, a gente não tinha tanto essa preocupação. O bullying hoje é um problema no desenvolvimento da criança para poder aprender e para poder conviver socialmente? O bullying pode vir a ser um problema grave, né? Como a doutora aqui acabou de expor, o aprendizado, ele implica um conjunto de circunstâncias que
que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, né? De fato, o aprendizado está relacionado com aspectos emocionais também. Se no ambiente escolar, e nós temos notícia de que isso tem aumentado, né? Se no ambiente escolar ocorre essa situação de bullying, que é a intimidação sistemática, né? Ou a humilhação sistemática, numa relação de desproporção em que uma ou mais pessoas se sentem inferiorizadas em relação a um outro grupo, isso pode comprometer gravemente o aprendizado e isso vai gerar na criança sintomas de tristeza, de ansiedade, e é importante que os pais, os familiares, os responsáveis legais, não apenas a escola, mas os familiares, estejam atentos a uma espécie de sintoma que pode acontecer. Criança que tem medo de ir para a escola, ela dá um indicativo para os seus familiares de que algo errado está acontecendo. O normal é a criança ir para a escola feliz, porque ela vai, em princípio, estar encontrando um grupo onde ela vai se desenvolver, onde ela vai estar sendo bem acolhida, em que ela vai estar cercada de amor, e o ideal é que na escola ela esteja tão cercada de amor e de atenção quanto ela fica em casa, né? Então, é importante que a família participe em todos os aspectos da aprendizagem e, possivelmente, a família vai poder identificar se, eventualmente, a criança está sofrendo, está sendo vítima de bullying. Né? Isso seria identificado por uma ansiedade, por um temor. Né? Esse medo, né, que às vezes já fica implantado na criança ali de poder ir à escola ou em qualquer outro lugar que ele seja agredida. Porque o ambiente de aprendizado, ele não é só a sala de aula, ele é a sala de aula, é o ambiente do recreio, é todo o entorno, né? E, aliás, também exige, o bom aprendizado exige a participação também dos familiares em casa. O bullying eu considero um flagelo. O bullying é um flagelo, é algo que tem aumentado. Nós temos notícia de que isso tem ocorrido mais em escolas públicas do que em particulares, mas pode perfeitamente ocorrer em escolas particulares também. Já é uma que você está antecipando também, é esse momento? Você acha que, de acordo assim, com a sua expertise, com a sua experiência, você já antecipar isso, mesmo tendo acontecido e sendo recorrente em escola pública, buscar esse entendimento para poder prevenir na sua instituição seria o... Você falou a palavra-chave aí, que é a prevenção. A própria lei do bullying, ela diz que deve haver programas não apenas de combate, mas de prevenção. Eu acredito que todo o aparato administrativo da escola, não somente os professores, deve estar muito atento para esse tipo de ocorrência, porque é um tipo de ocorrência que é realmente nefasta e não pode acontecer. Quanto mais próxima a escola, a administração escolar, os professores estiverem das crianças ou dos jovens, mais é fácil para identificar esse tipo de problema e prevenir e coibir. Né? Então é muito importante. O que nós vemos, às vezes, chega a notícia de que às vezes as salas de aula são tão superlotadas, né? A escola é tão abarrotada que isso propicia um mau acompanhamento por parte da administração. Né? Sandra, qual é a importância do silêncio para a pessoa absorver o conhecimento? A importância de ter paz para poder absorver o conhecimento. E principalmente na primeira escola. Tá, o silêncio ele é fundamental porque é o momento onde a pessoa entra em contato com ela mesma. Né? E esse contato ele é feito de uma maneira, como você falou no início, tem que existir um campo emocional adequado. É um momento até de ternura e de alto amor. Então o silêncio ele propicia realmente que a pessoa, a criança, entre num processo mais de focar a atenção primeiro nela, para depois ela perceber o ambiente. Então eu já trabalhei, né, com pais, com crianças, onde eu aconselhava exatamente isso, com professores, de fazer uma espécie de relaxamento antes das aulas começarem. Uns 10 minutinhos já leva a criança a entrar em contato com esse silêncio. Porque o silêncio ele traz realmente uma harmonia interna, ele traz momentos de autoconfiança, de segurança, vai relaxando
E a pessoa começa a ampliar a percepção. E essa percepção vai até além, às vezes até uma parte intuitiva funciona também para ajudar no aprendizado. E um exemplo atual, né? Realmente o bullying ele está dificultando muito o aprendizado, tá? Porque a criança já chega insegura, às vezes depressiva, tá? E eu tenho casos de professores também que entram num processo de angústia muito grande, porque os próprios professores também estão passando, tá, por pressões muito grandes em sala de aula, principalmente com os adolescentes. Então há uma pressão onde o professor fica sem saber o que ele faz naquele momento. E eu tenho orientado, né, uma professora a nível ainda de ensino fundamental, que a turma está muito agitada, com muita raiva, e isso reflete no aprendizado. Então eu falei, chega, harmoniza, tá, coloca uma música suave, tá, deixa baixar toda essa tensão, essa ansiedade, para que realmente as crianças possam chegar num ponto onde elas vão começar a perceber o ambiente, te perceber, falei com ela, para começar o aprendizado. Porque senão o que vai acontecer? Sem o silêncio, vai ter muita necessidade da conversa em sala de aula. Né? Essa conversa toda atrapalha, então eles vão... Conversa que não leva a nada, mas vai estar sempre impedindo o aprendizado de ocorrer. Então corta. Então, o silêncio é fundamental. Quando a gente vai entrar para qualquer tipo, né, de assimilação, fazer um trabalho, uma concentração, né, é necessário entrar em contato com esse silêncio interior para poder fazer toda a canalização das três mentes, como geralmente eu falo aqui. A mente inferior, que é o inconsciente, a mente superior, que é a nossa realidade prática, e a mente superior, que traz realmente esse estar presente no momento. E o que está acontecendo muito é não estar presente no momento. Sim. Isso eu queria te perguntar, doutor Bruno, é o seguinte, como desenvolver o ensino? A escola tem 40 anos de experiência. Como desenvolver a qualidade do ensino nessa modernidade tão volátil que a gente está vivendo, uma modernidade tão líquida, em que os meninos já entram para a escola com uma cobrança, né, muito grande, e o isolamento também dos pais, que às vezes saem para o mercado de trabalho e põe na conta da escola toda a formação do indivíduo. Como trabalhar tudo isso? Eu acho bastante importante aproximar a família do processo ensino-aprendizagem. Né? Nós sabemos que essa participação pode facilitar muito. Né? Os familiares devem encarar o momento de estudo, o momento de reflexão, do dever de casa, como algo importante. Se a família encara esse momento, o dever de casa nada mais é do que uma preparação para o trabalho de amanhã. A diferença é que nós todos trabalhamos a maior parte do tempo e temos uma menor parte de lazer. Enquanto que os pequeninos, eles têm ainda a maior parte do dia para lazer e uma pequena parte de obrigações. Então, quando a criança leva o seu deverzinho de casa, isso não deve ser desconsiderado. É importante, você falou na questão do silêncio, que a família participe, ainda que não ajudando, porque nós sabemos que às vezes acontece até que os pais têm limitações, mas criando um ambiente de respeito para que a criança possa fazer seu deverzinho, fazer a sua leitura. Isso é maravilhoso. Se a criança percebe por parte dos seus pais, familiares, respeito no ato de estudar, ela certamente vai ter um desenvolvimento melhor. Né? Não quer dizer que necessariamente o pai ou a mãe tenha que estar ali sentado do lado, auxiliando a cada momento, mas uma atitude de respeito, né? Uma atitude de preocupação, de perguntar se tem dever, de dar para a criança um tempo, um lugarzinho para ela sentar, isso já é algo maravilhoso. Então eu diria que, por exemplo, lá no Instituto Santa Terezinha, a gente procura aproximar a família, né? Para que as coisas se desenvolvam melhor. Ela seja talvez aquele alicerce, né? Com essa modernidade líquida toda, você precisa de um alicerce para dar essa segurança, né? Vai ser quase que um copartícipe ali, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. Ô Sandra, por que para a pessoa adquirir o saber, ela sofre tanto, né? Tá faltando mais pistalose nesse tempero aí? Sim.
Tá, o sofrimento, na realidade, ele faz parte, mas é um sofrimento onde ele vai gerar um estímulo, uma vontade maior de aprender. Mas ele tem um nível, tá? A gente sofre num primeiro momento da criação, da abertura para o novo. Uhum. Depois que o novo acontece, na realidade tem que ter um certo prazer, uma motivação. Só que hoje a cobrança está muito forte, a competição está muito grande e existe um medo, tá? Um medo de não corresponder às expectativas, um medo de errar. O medo de ser punido, são uma série de medos que vão surgindo. Então, saber fica como uma coisa meio aterrorizante em determinado momento. Uhum. Então, eu tenho que saber porque eu tenho que atender a expectativa do outro, né? Uhum. Na realidade, não é isso. Eu tenho que saber porque isso vai me proporcionar uma evolução em termos de conhecimento, em termos de abertura, em termos de conhecer o mundo e também se autoconhecer. Uhum. Então existe hoje essa pressão que está angustiando tanto os professores, os pais, os alunos. Eu fiz uma palestra numa escola, né, de educação infantil para os pais, então isso também foi uma questão muito colocada. Tá? A dificuldade que às vezes eles têm para poder sentar e acompanhar o dever. Né? E são deveres pequenininhos nessa etapa, né? Que é muito mais percepção sensorial, desenvolver isso. Então eu trabalhei muito a questão da inteligência emocional. E a partir da inteligência emocional a gente trabalha as emoções. Né? Então saber também envolve emoção. Como que você vai lidar com esse medo que aparece, com a raiva porque não está conseguindo fazer uma atividade, né? Com a alegria quando consegue e como comemorar isso. Com a raiva que vem em determinadas situações que gera realmente uma tensão. Então, esse trabalho da orientação e da inteligência emocional, ela é fundamental para que os pais se sintam mais tranquilos, que possam atuar naquele momento com a criança e que a criança se sinta realmente acolhida naquele momento. Ela não precisa saber tudo. Mas esse saber realmente vai por etapa e é gradativo, né? Bruno, trabalhar com ensino fundamental e ensino superior está quase no mesmo nível? É o despertar quase que da mesma forma? São duas coisas diferentes, mas ambas me dão muita satisfação. O ensino fundamental, ele é apaixonante porque a gente percebe essas crianças se desenvolvendo, né? Desenvolvendo a sua inteligência realmente. Quando se trabalha com uma criança ou com um jovem, a gente ainda está, de alguma maneira, modelando aquele ser e trabalhando no desenvolvimento das habilidades de uma maneira estrutural. O ensino superior é algo fascinante também, mas no ensino superior, de um modo geral, aquele ser humano já veio pronto. Né? Pelo menos em termos de habilidades adquiridas, né? Ele ainda vai ser muito lapidado como ser humano, mas as habilidades dele mais ou menos já estão postas. Agora com a criança não. Dando os estímulos certos, nas idades certas, fomentando a curiosidade da criança, a criança pode se tornar uma pessoa mais inteligente, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, do que ela se tornaria se não tivesse tido determinado conjunto, se não tivesse sido submetida a determinado conjunto de estímulos nos momentos exatos. Então, trabalhar com a criança de alguma maneira a gente modela o ser. Então, por esse aspecto é mais fascinante. E por esse aspecto é que, de fato, os professores, os pedagogos, a equipe de coordenação deve ser acompanhada muito de perto. É um trabalho magnífico e talvez seja o mais digno de todos. Né? Eu acho assim fascinante. É o despertar. É o despertar da criança. É o despertar e o caminhar ao lado. Vamos dizer, a gente está ali, de certa maneira, caminhando ao lado. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, não vou pegar o Alessandro de surpresa não, daqui a pouquinho a gente volta, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.
Canal Cidadão, Nova Lima e você. Voltar aos estudos é uma oportunidade importante, seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura investe no programa Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade. Mas para a população, para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto, é muito mais importante. A gente sonha que o novalimense tenha condição muito boa de vida. Essa condição melhora muito quando a gente estuda. Para garantir esse acesso aos estudos, a Prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes. O cadastramento do 1º ao 4º período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Resende, número 80, Centro, ou na Regional Noroeste, Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. Nesse período, também será possível fazer o cadastramento do 6º ao 9º ano, que é oferecido nas escolas estaduais. Para se inscrever é necessário carteira de identidade, comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis, documentos originais. Em 2019, as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e Bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles Ward. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Então, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a importância da cultura, da nossa cultura e do nosso pertencimento para a referência da formação dessa criança que está lá começando a sua vida, vamos dizer assim, uma vida acadêmica lá no ensino fundamental, né? A importância ali de elementos culturais ali serem introjetados nessa relação saber e desenvolvimento social. A criança, ela quando chega na escola, ela já traz uma bagagem cultural, porque ela convive em um ambiente cultural, certamente no ambiente familiar e eventualmente em um ambiente um pouco maior do que esse, que seria a vizinhança ou algum clube, né? Então a criança, de alguma maneira, ela traz uma bagagem cultural e ela vai encontrar na escola uma grande quantidade de outros estímulos, além daqueles estímulos que ela encontra em casa. Os especialistas em educação, eles chamam a atenção para o fato de que existe às vezes uma diversidade, né, no ambiente familiar de cada criança. A criança pode estar inserida num ambiente cultural muito rico e ela pode receber muita informação qualificada em casa e ela pode estar inserida em um ambiente cultural mais modesto, né? Num caso ou no outro, é o conjunto desses estímulos que ela vai receber tanto em casa quanto na escola que vai permitir um enriquecimento, né? Um lapidar do diamante, vamos dizer assim, né? Então ela vem de um ambiente e vai ter que receber os estímulos escolares são muito importantes nos casos em que a criança eventualmente esteja inserida naquilo que se chama um ambiente culturalmente pobre, né? Ela às vezes recebe em casa muito pouco estímulo, enquanto que também pode haver lares em que o próprio pai indique livros e forneça
um tipo de diálogo muito rico, né? Até a forma de dialogar dos pais com a criança influencia no desenvolvimento da inteligência da criança. Ela pode estar inserida no meio em que ela está submetida a um processo de argumentação com um vocabulário muito rico. E ela pode estar inserida no meio em que ela nunca argumenta, né? A questão de, eventualmente, algumas famílias, algumas pessoas acreditarem que não adianta conversar com a criança, que a criança não entende nada, isso é uma coisa antiga. A criança, ela é um agente que deve estar interagindo com a família e cuja opinião deve estar sendo valorizada. Esse argumentar, esse discutir com a criança, isso é maravilhoso para o desenvolvimento da criança, sabe? E às vezes pode ser que os familiares não deem tanta importância. Na verdade, são seres muito sensíveis e o diálogo em casa, né, dentro desse meio cultural, que é o primeiro meio em que a criança se vê inserida, é muito importante, muito relevante. Doutora Sandra, a pulsão do saber está relacionada com a pulsão de vida? Completamente interligada? Tem só uma interligação ali? E outra pergunta também, assim, porque está lógico, com a pedagogia do amor introjetou nessa fórmula do saber uma teoria muito interessante, que era ensinar com carinho. E hoje a gente está vivendo um momento muito positivista da educação, né? Cada vez mais positivista, assim, mais competitivo. Né? Como é que trabalha isso na cabeça dessas crianças que já chegam na escola com essa perspectiva de competição? Tá. É bem rica a pergunta. Dá até uma tese de doutorado. Né? Dá. Eu acho que é importante a gente conhecer um aspecto primeiro, tá? A gente tem, o aprendizado, ele depende muito da memória. E nós temos nessa área aqui, tá? A gente chama memória do trabalho, nessa parte aqui frontal, existe a memória do trabalho. O que é isso? Toda a informação de todos os estímulos, de todos os sentidos, dos 5 sentidos, tudo que é novo vai chegar nessa região. Então a gente aprende a partir daí, compreende a partir daí. Então eu estou falando muito agora na neurociência para entender um pouco isso. Então a partir do momento, tá, que esses primeiros estímulos chegam, eles vão ser distribuídos para a memória a médio e longo prazo, que é toda uma rede neural, né, que a gente tem sinapses, neurônios, essa parte toda. Então quando a gente pega esse primeiro estímulo, tá, que seria o que a gente vê, ouve, sente, então ele vai formando uma interconexão com o que a gente já aprendeu anteriormente. Essa memória a longo prazo, ela faz uma conexão com a memória do trabalho, né? Quando eu falo trabalho, no sentido de estar trazendo a coisa nova, o trabalho que a mente tem para poder processar isso. Então, quando junta tudo isso, o processo ele começa a trazer a sensação de que realmente eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de processar, eu sou capaz de sentir prazer com aquilo que eu vou fazer em termos de resultado. Tá? Então, quando não há essa conexão da experiência, do estímulo, né? Então, essa interconexão memória do trabalho com a memória a longo prazo, então corta. Então, a pessoa não consegue realmente ver a importância, por exemplo, de uma leitura. Hoje se lê muito pouco, sabe? A gente assusta porque é a falta de leitura. As pessoas preferem assistir alguma coisinha ali que não vai levar a nada do que pegar um livro e ler, tá? Então, se você for comparar em Buenos Aires, tá, que está mais próximo aqui, existe muito mais livrarias do que no Brasil todo. Então, esse hábito de ler, ele realmente tem que ser incentivado, tá? E o hábito de ler pode vir muito com o contador de histórias. Antes existia o contador de histórias, então era uma coisa muito prazerosa. O contador de história realmente incentivava a criança a buscar o livro, a ler, sabe, a viajar naquele universo mágico, tá? E trazer essa magia, essa ternura, esse amor para a experiência dela. Tem um livro, Vivendo, Amando e Aprendendo, do Léo Buscaglia, acho que é isso, o autor. Então, ele tinha o hábito, né, tinha muitos filhos, ele chegava em casa na hora do jantar e falava assim: gente, toda noite na hora do jantar eu quero que vocês tragam alguma coisa nova que vocês aprenderam na escola, com os amigos.
Se não aprender, vocês vão lá num livro, num dicionário e tragam alguma coisa nova. E ele desenvolveu exatamente isso, esse hábito de buscar, de pegar a experiência concreta objetiva, mas também trazer aquilo que foi buscado no livro, né, integrar. Então, assim, o saber é prazeroso, é uma forma que a gente percebe que a gente está em contato com o mundo, com as pessoas, amplia o horizonte. Tá? Então, a pulsão de vida tem a ver com o prazer, com o saber. E o não saber, eu acredito, é que gera realmente uma distorção da realidade que leva àquela outra pulsão de morte. Né? Para a gente encerrar o programa, doutor, qual é a importância da gente aplicar o conhecimento na medida certa, principalmente para a criança? O conhecimento pedagógico, né, deve ser aplicado sabiamente o tempo todo na educação das crianças, né? Existe um saber construído que tem que ser aplicado e existe um saber a construir também, né? Cada professor realizando essa tarefa tão nobre, conforme eu já falei, ele a cada momento se enriquece e, curiosamente, né, por mais curioso que possa parecer, também ele de alguma forma aprende com as crianças. Essa né? coisa do conhecimento horizontal, ele hoje não é mais vertical, do professor para o aluno, hoje ele é horizontal, ele é quase que tete a tete. Porque possivelmente, à medida que nós aumentamos o nosso conhecimento acadêmico, pode ser, isso não tem que acontecer necessariamente, mas pode ser que algo tenha ficado perdido da nossa inocência infantil. Então, nesse ponto, nessa bondade, nesse olhar singelo sobre as coisas do mundo, as crianças têm hoje e sempre terão, possivelmente, muito a nos ensinar. Sandra, nós vamos colocar mais cultura na educação, é preciso colocar mais elementos culturais, né, na educação, voltar com esse objeto epistemológico, né, da nossa vida, a gente colocar isso mais à disposição das crianças. É fundamental. Tá, essa questão cultural, né, que vai abranger toda essa parte educacional. Se a gente for pegar, tá, olha como que era a educação na Grécia, por exemplo. Tá, diversificar, por exemplo, a cultura em termos dos talentos, musical, poético, político, sabe? Tem toda uma abordagem onde a criança começa a ver o mundo sobre vários aspectos. E isso está se fechando. Sabe, hoje a gente conversa com as pessoas, é muito limitado, então a gente já começa a ver como foi a educação dessa pessoa. Em comparação com outros que a gente vê que teve o estímulo, teve o afeto, teve o carinho, né, teve esse estímulo para poder fazer da vida uma caminhada, tá? E não fazer da vida realmente assim, um monte de obstáculos que a pessoa realmente tem medo de aprofundar. Então é fundamental, acho que a educação é que faz a mudança, a educação é que vai trazer novas formas da gente, né, lidar com mudança, principalmente. A mudança não vem assim do nada, mas a educação traz a mudança porque vai trazer uma consciência e, além disso, uma responsabilidade, né? Então é fundamental. Doutor Bruno, agora para acabar de ver, como é que a gente vai associar no ensino fundamental tecnologia e educação dentro da escola? Só a tecnologia é um aspecto, né? Mas eu gostei muito da fala da doutora Sandra aqui. O ensino, ele não pode ter uma abordagem simplesmente tecnológica. É preciso que seja mais do que isso, é preciso que haja uma abordagem artística e filosófica. O ensino, sobretudo quando a gente lida com crianças, mas com jovens também, tem que ter esse aspecto que a doutora colocou da amplificação dos horizontes, né? É importante que elas tenham contato com uma dimensão poética, a musical, né? Com esse conjunto. De fato, se nós pensarmos em ensino e aprendizagem só como um processo de transmitir tecnologias, né? Aí não, isso seria um empobrecimento do ensino, né? Eu espero que nós
não Nos caiamos enveredemos. nessa armadilha, vamos dizer assim, porque de alguma maneira é tentador, é tudo muito mais simples, né? É como uma fast food ali, mas quando a gente vê em termos de conteúdo, fica pouco, é só gordura, né? Então, fica raso no conhecimento. A pergunta é muito oportuna, de fato. Nós esperamos da educação que ela tenha também o aspecto tecnológico, mas que ela esteja muito distante de ser limitada ao aspecto tecnológico. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa ligado à educação. Vamos fazer mais pautas nesse sentido. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.